Hola, buenas tardes. Mira, hoy estoy aquí para hablar del capítulo número 4 de mi libro Luz Interior, Resiliencia. Sabem, não, que o livro foi boicotado por las equivocações de categoria, pero graças a isto pude escrever outro livro, não, que é o livro Renascer, História de uma Vida Transformada. Estava muito agobiada e tentando arreglar este livro, não? Porque como a Amazon ha dito que não publicaria mais, eu tinha que buscar uma solução. Então, foi quando me ocorreu a ideia de pôr o nome de meu filho, que para mim era a solução mais assertiva, não? Ao que não foi assim, porque quando quis fazer a saga, me encontrei com o problema que estava em nome de meu filho, e ele ha tenido que fazer uma carta de direitos de autores, não me concedendo de volta minha obra. Lo agradeço muito porque aí hoje em dia as famílias não se dissolvem por questões como esta. Ah, eu não te devolvo e tal. Pero graças a Deus, meu irmão não é assim. Então vamos lá. Eu vou descrever uma parte, não, da narrativa para que todos entendam por que eu hablo de perdão, não? E de não fazer juízos, porque hoje em dia entendo muito mais o ser humano, o comportamento humano. A mim me gusta muito escutar alguns psicólogos, neurocientíficos. Um deles que me encanta é o professor Pedro Calabres. Seus vídeos são muito largos, não? É 1 hora e meia, coisa assim, não? É uma outra psicóloga em Facebook, alguns. Gente, a mim me gusta muito, não? O conhecimento humano, o cérebro, o comportamento humano. E um dos livros para mim mais importante em minha vida foi a Bíblia, não? Para mim é um livro de comportamento humano, de hábitos, não? Que tu tens que adquirir a lo largo de tu vida para entender as pessoas, se poner no sapato delas demais, ser empático, doblegar tu ego, não? Porque lá o ego, ele não te mata a hora. Tu eres o máximo, não? O poderoso. Pero a la larga, mata tu alma, mata tu entendimento, tua empatia. E eu sei que há pessoas narcisistas, masoquistas, psicopata, sádicas, porque antes creía que no, que el mundo era muy sano, pero no, no es así. Hay personas que no les gusta escuchar la verdad y cree que los que dicen la verdad y que hablan de un modo asertivo son personas tóxicas. Cuando en la verdad esta persona, por no aceitar, es una persona intolerante. Es una persona que se cree que su entorno, solamente su entorno es sano, pero excluye los demás. E graças a Deus eu pude, principalmente depois de escrever esta obra, ter um entendimento maior sobre o comportamento humano. Agradeço ao professor Pedro Calabres, ao que eu empecé a segui-lo depois que terminei de escrever esta obra. Minha segunda obra, não? Porque a primeira foi esta, que tinha outros títulos e subtítulos e capítulos, e a segunda Renascer. Justamente um dia abri meu móvel e estava lá, Pedro Calabres, não? Me encanta ele e outros psicólogos que não me acordo, e um padre, não, que disse muito a verdade, e a mim me encanta a verdade. Vamos lá, Lucha em la Oscuridade. Foi um momento muito drástico, muito duro para mim e para meus irmãos, e agora los conto. Pero também conto que esta obra tive que dar-me prisa porque o professor dizia que quem não terminasse em 3 semanas o livro não ia ser a publicação internacional, não? Nos deu um tempo, pero depois não foi assim. Ha dado muito mais tempo para os alunos. Pero em 3 semanas já havia acabado de publicar em la versão castelhano e em português, pero a Amazon boicotou, não?
Então, dia 4 de abril de 2024, mais ou menos eram a la 1:30 de la madrugada. En el capítulo anterior, yo les hablé del perdón, solo porque conocía en las escrituras, pero no los motivos de por qué se deve perdonar a alguém, solo por ser família, e a outros que não lo são. Antes de acostar-me, hablei com mi hijo. Não sei como seguir, pois não tenho mais que dizer com este capítulo, que tu me elegiste. Foi verdade. Mi hijo não era este nome porque acordaos, não, que tuve que cambiar todos os capítulos, não, pero era algo parecido. Es muy difícil saber lo que sentían cada uno de mis hermanos en estos tiempos de soledad, pues nadie quiso hablar del tema tabú. E eu, em minha ignorância, não entendia por quê. Eu sim, tentei falar muitas vezes, fui a Brasil. Quando volvi a Brasil, tentei falar com que nos pusiéramos solamente os hermanos, sem intervenção de nadie, porque a verdade é que meus papás deveriam estar muito tristes, não, com a situação dessa desunião, que é uma falsa união, não? Então, os padres que aún vivem, não, quando vê desavença entre irmãos, é muito triste para um padre, não? Pero, claro, a família, né, entre comilhas, não apoia. Para eles, há irmãos em minha família que estão muito unidos, pero não querem o mesmo para meus irmãos e para mim. Há irmãos que eu conosco em nossa família muito unidos, sabe? E o que passa é que, claro, quando uma família permite que pessoas ajenas a eles se interponga, pobre desta família será devorada por seus próprios entes queridos e por los de fora. Pero bueno, como nadie lo quer entender, tuve que calhar-me e tempo depois escrevi este livro. Antes de acostar-me, pedir a Deus que me iluminara, o que tão solo me ensinara com amor lo que nos passou a cada um de nós outros. Me fui à cama agotada, pois levava vários dias acostando-me tarde. Me despierto outra vez entre as 4 ou 5 horas del mesmo dia, e como por arte de magia, Deus me llenou de sua bondade, mostrando-me o sofrimento que passou cada um de eles, e lo que soportou solo meu único irmão, Barão. Sua impotência de não haver podido fazer nada por nenhuma de nós outras, e a falta que ha tenido que suportar por ser o único homem. Sua impotência lo avergonçava, e nenhuma de nós outras levávamos em conta que ele também queria sentir-se protegido. Não era medo, era frustração. Eu mesma fui uma de que nunca acerquei a meu irmão, creia que ele tinha que proteger-nos. Era homem. Não? Que grande equivocação. Era um ninho, não era um homem. E muitas de minhas irmãs, eu creio que pensavam o mesmo, porque muitas vezes comentávamos, às vezes, não, quando nos reuníamos. Esta fecha nunca la vou a poder olvidar, pois agora sei que o sobrenatural de Deus não só é certo, senão que existe. E o mais increíble é em si o mesmo livro. Minha madre gravou a narrativa, que eu puse que não, porque tuve que cambiar como se fora meu hijo. Então, essa parte não hace falta que ponga, não, porque aí eu digo que não, como tuve que cambiar, que era uma magnífica temática de superação. E agora les explico. Minha madre pôs o título e o subtítulo, que é verdade, que era Atrapada sem Deus, Deus em mim, mas depois eu mesmo tive que cambiar, não, quando o KDP de Amazon me boicoteou a obra, eu não falei nem com meu hijo, nem com meu marido,
Falei com eles ao cabo de 3 dias, enquanto isso estava sendo outro livro renascer. Me perguntava, eu dizia, não, não, já, porque não queria falar do tema. E logo lhes expliquei o que havia passado. E é que se sente quando Deus está cerca dele, não? Porque quando eu dizia que eu me sinto muito sola quando Deus não está. Pero a maioria das vezes, não, eu sinto que falta algo. E esse algo era Deus. Então, aqui digo que mi hijo eligiu resiliência, pero fui eu mesma, pois em cada narrativa pensava, Deus mío, o que haria eu nesta situação? Solo a resiliência pode sacar alguém del meio de tanto caos, não? Porque eu tive que pôr este nome quando, na verdade, era Deus em mim, não? E não estava em mim. Eu disse mi hijo, como pôr isso? Está em ele, pero em mim. Minha madre aceitou com gosto. Luego le dije, quero fazer parte desse livro emocionante. Elegirei o capítulo 4. Realmente foi meu que eligiu este capítulo. E não era Lucha em la Oscuridade, era outro título que não me acordo, pero e le dije, honey, eu não sei o que sentiu cada um de meus irmãos, porque nunca quiseram falar del tema tabu. Não, eu tentei quando fui a Brasil, pero não houve modo, tive um infarto e Deus me disse que eu teria que calhar-me e tempo depois escrevi este livro. Não, até hoje não entendi porquê, porque da mesma forma que o livro foi boicotado por Amazon, não foi bem aceito por minha família. Pero bueno, se eu não posso curar, não curar, que eu creio que a pessoa se cura quando quer, não? Se eu não posso ligar a meus irmãos, a minha família, não, a toda a minha família, porque esse livro, em verdade, explica muitas coisas, de los tios, de tudo, não? Pero se eu não posso ligar hasta eles, pero se ligo ao mundo, porque minha família é muito pequena, pero o mundo é muito grande. E se eu consigo ligar ao coração de tanta gente que não se perdona a si mesmo, não? Que não é capaz de perdonar e não é capaz de pedir perdão quando hace dano, não? Então, eu estarei muito contenta, terei logrado minha meta, entendes? Eu, durante muito tempo, pus o livro o preço mais barato que pude, não? Não ganhei nada, mas a importância para mim não era o dinheiro, não? Era curar corações, curar alma, que a gente, não curar, não, como digo, encontrasse o caminho, não? De como se pode perdonar, como é capaz de perdonar uma pessoa que te tanto dano a ti, não? Eu não digo volver estas pessoas à tua vida, mas perdonar, soltar, sentir-se livre, liberta, não? É uma coisa impressionante. Hoje em dia eu posso dormir em minha almofada, não? E sou livre, sou mais verdadeira, compreendo mais a classe humana. Não é que eu entenda, eu compreendo. Eu, quando a gente me rechaza, não é a mim que rechaza, é o que eu represento, a tranquilidade, ao que de vez em quando não hago delas minhas, pero sinto paz. Hoje em dia, claro, eu tenho meus arrebatos, não? Pero tenho paz, sou feliz e não me importo mais com o que pensam de mim, não me importo mais com a gente malvada. Antes sofria, tristeza, agora não está em mim, entende? Quando falei, não sei se foi aqui, del terreno, quando Deus te dá um terreno que são seus filhos, não? O padre e a madre têm a obrigação de cuidá-los, não? Porque se lo cuida com qualidades, com discernimento, com consciência, não? Não a ser ninhos, a ser hombres, não? Então, estes homens, quando cheguem ao poder, se um dia, não? Ojalá,
serão homens incorruptíveis, entende? Tendremos buenos presidentes, tendremos buenos legislativos, buenos juízes, não? Tendremos gente no poder que pode ser capazes de cambiar o mundo. Pero para isso, têm que ter suporte desde a infância. Os padres estão obrigados a proteger seus filhos. Há muitas coisas que aún tenho que falar sobre este tema. E seguindo, não? Minha madre aceitou com gosto. Logo, lhe dije que quero fazer parte deste livro tão emocionante. Ele rirei o capítulo 4, Lute na Oscuridade, pois desejava saber tudo sobre o tema tabu, sem saber que pondria minha madre em apretos. Não lo sabia que entre minha madre e meus tios não falaram deste tema, depois da morte de meus abuelos, porque não falaram. Ela disse, não vá comigo este capítulo, para nada, pero bueno, de la mesma forma que aceitou o subtítulo, aceitou este capítulo, que também foi sua ideia. Ao que não lo queria, acabou por aceitar. Porque eu perguntei, né, a minha irmã, meu marido, me ajuda a fazer os capítulos, não os títulos. Pero bueno, para mim foi muito emocionante porque a família estava involucrada, não? Minha família de aqui de Espanha. Ela não sabia nada de cada um de meus tios. Agora verás por que creio que esse livro não é totalmente logro do escritor nem da narradora quem conta a história. Este legado pertence a Deus, que nos utilizou como uma das coisas que se entrelaçaram, fazendo possível sua existência. Eu, como hijo, sou o canal escritor para legar a los corazones de milhões de lectores que não se atrevem a abrir-se ao amor. Na verdade, assim, que meu hijo, se ele não tivesse me emprestado seu nome, não, esta obra talvez nunca houvera salido à luz e não houvera se convertido em um best-seller para chegar mais lejos. Não cito best-seller por best-seller, entende? Tanto que eu posso agora pôr em meu nome, aún não puse, porque Miro já me concedeu o direito de autor. Aún tenho que fazer nova portada com o selo, pero tampouco isso me importa, porque meu ego já está doblegado. Não é ele que me domina, senão eu que o tenho dominado. Então, assim que já harei. Agora estou preocupada em fazer o outro livro, que não publicarei agora. Que tampouco ela aún não la tinha del todo. Tenho a certeza que Deus está em mim, meu hijo decía, e um dia Deus estará em ela, pois já percebo a minha madre em paz. Sim, a verdade que estou muito mais tranquila. Depois de contar-me tudo, seu semblante estava em paz. Creio que agradeceu por este milagre. Sim, que agradeci por isto, por ver a vida de meus irmãos, por entender mais a mente humana. Agradeço porque meu marido deixou de fumar e agradeço por minha transformação, agradeço por ter me dado a oportunidade de escrever este livro. Por isso, amo este livro de livro milagro. Dijo bajito, pero la pude escuchar. Agora me sinto mais leve, já que solo puedo agradecer-lhe por este milagro e também a dedicatória, a parte que hablava de abrir a porta, não? Porque na dedicatória eu digo que Deus toca a porta de todos, pero nada quer abrir. Quando eu mesmo não abria, porque quando eu estava escrevendo este livro, Deus me dizia isto. Não, eu não havia aberto del todo. Creio que és como se fuera um livro mágico, que te doblega a seguir o único autor de la obra, como se o verdadeiro autor estivesse utilizando vários personagens. Uns estão fisicamente ao nosso lado e outros como canais de ajuda indireto, quando Deus é o autor de cada boa obra hecha por todos e deseja demonstrar ao mundo como pode ser bonito que todos podamos ajudar uns a los outros. Cito como um destes canais o esposo de minha madre, Victor Hugo, e eu, meu hijo René Neves Arcoverde,
que na verdade aqui eu tive que introduzir, cambiar, não? Pero, bueno, eles me ajudaram muito, foram suporte quando eu estava hundida. E, bueno, meu irmão estava enfrentando uma série de problemas de saúde, eu estava muito triste, pero, bueno, Deus me surretou, não como sempre. Sabia que depois deste milagre, nenhum de los pensamentos saldría de los pensamentos de minha antiga madre Cecília, por ele só tenho que agradecer esta oportunidade que me está concedendo a mente maestra. A verdade é que esse livro eu ia contar mais dolores, mais coisas do passado, pero é como se borrão, né? Que vosotros dizem, conta nova. Deus me borrasse todo o meu passado. Ele me dizia que agora posso ser uma mulher nova e que posso falar do tema que quero falar, de lo que quero ouvir do passado, já te borrei, já não te pertenece. Então, os demais capítulos foi muito difícil, porque aquele peso, o dolor que queria poner no livro, sabe? O dolor de tudo que eu havia passado havia desaparecido. Então, e mira que Deus me havia dito, agora podes falar por encima, pero eu, não, em minha mente e em minha cabeçonaria, dizia, não, eu vou dizer tudo o que eu estava preparado para dizer, pero eu não pude, porque já não me pesava. Aqui vão as explicações que foram reveladas a minha madre, el dia 4 de abril de 2024, entre as 4 e 5 horas da madrugada. Ela passou de não saber nada a compreender-lo tudo. E eu não pude parar de escrever. Na verdade, eu estava escrevendo, não, para não perder nada, me despertei e gravava e depois escrevia para não perder o que ele me estava contando, como se fosse na televisão. E empecei a escrever tudo o que ele me estava contando, como se fosse na telenovela. Para que entendam melhor, escreverei como se eu fosse minha madre. Também me disse que eu tampouco conhecia o amor verdadeiro, que é verdade. A meados do livro, case aqui, Paiá, não? É que empecei a entender mais a humanidade. Aún tinha muitas contradições dentro de mim, mas hoje em dia estou muito mais em paz. Não? Agora entendo a importância de muitas coisas, não? Que antes para mim não eram importantes. Não? Para que entendam melhor, né? Ele descreve como sou eu, também me disse que eu tampouco conhecia o verdadeiro amor, só o conhecia por las escrituras. É verdade que eu leio a Bíblia católica toda, a evangélica e a protestante. Nenhuma delas habla de política, né? Porque isso é uma das coisas que me constrange muito, é poner tudo que hace de mal, poner mi padre como Deus não tem nada a ver com as atitudes humanas, com as equivocações humanas, com o livre-arbítrio, não tem nada a ver. A religião de Deus não se deve falar de política, a religião de Deus se deve falar de amor, de compreensão, de entendimento, de empatia, de coisas que o ser humano está perdendo, não? De tolerância, de deixar de poner títulos nas pessoas, não? Como pessoas tóxicas, por não querer escutar as verdades, não? Na Bíblia de meu padre, o único que veio em las três, não? Cada um tem seu entendimento em las três. Eu creio que muita gente teologista, padres, deveriam tomar um cursilho com meu padre, não? Se cerrarem em uma habitação escura e perguntar para ele se é isso o que ele está querendo que hagamos, não? E então, enfim, me dijo que eu aún não estava dentro dela, não? E que eu não o havia permitido entrar dentro de mim. Que as vezes que eu não lhe escutava foi porque lo apartava desse lado, o ego, não?
A gente tem que doblegar nosso ego, porque o ego, ele mata teu entendimento, mata tua empatia, mata teu racionamento. Te a ser único, assim, eu sou o que pode tudo. E não é assim, né? Não te a ser humilde em nenhuma hora de tua vida. Porque não te cobra a hora, não. Pero mais adelante te cobra. Mais adelante, quando tu estiver para partir, é muito duro. E eu não quero ligar isso. Graças a Deus me deu esse entendimento. E então Deus me disse que sempre regressava, pero eu lhe apartava, mas ele regressava esperando o dia em que lhe permitir alienar-lhe de toda a sua verdade. Também lhe ensinou que esse é o único método para llegar ao coração das pessoas e sanar suas heridas. E que toda sua criação é perfeita. E aqui eu não entendi por quê, porque para mim as cucarachas são horríveis. A menudo hablamos ou escrevimos algo, não? Que nosso entendimento reconhece como correto. Algo que nosso entendimento, apesar de reconhecer como correto, pero nós outros não compreendemos por que é correto, não? Acá empiezo a descrever todo como se fuera mi madre, quem escreve, pois la emoção me está sobrepassando. Casi não puedo sostener mis lágrimas. Me habló de por qué los días de la semana se compreendem em 7 dias e não em 2 ou 3. Eu buscava exemplos desta interpretação e las descreverei deste modo. Isso aqui eu tive que poner da forma com que Deus me mostrou, eu pus desta forma, porque ele me explicava e eu não entendia de 7 semanas, dias, não? Então, aqui vai a minha, como eu descrevi a televisão que ele me mostrava. Deste modo, não? O médico em uma cirurgia, eu hablo de cirurgia porque como trabalhei tanto tempo em hospital, a minha medicina, tudo que é do ser humano me encanta. Um médico em uma cirurgia não pode actuar solo, sem os demais membros de sua equipe, ao que seja el que vá a realizar, ao que tenha mais estudos. Assim que depende até da equipe que hace as esterilizações de um centro quirúrgico. Por quê? Porque se não há esterilização boa nos centros quirúrgicos, o paciente corre risco de correr qualquer tipo de infecção, septicemia e chegar à morte, não? Muito menos estudos, não? As pessoas que fazem a esterilização, porque tem que ser muito bem hecho. E se não há um anestesista, antes de um procedimento, a cirurgia não poderá ser realizada. Pero antes de tudo isto, o paciente deve passar por uma série de exames preliminares, como um bom cardiólogo que pueda certificar se a cirurgia se pode realizar. Necessita do personal de laboratório, ao que este tenha menos estudos. Volvendo ao cirurgião, em la sala deve ter enfermeiros, instrumentador quirúrgico e outros. É como uma cadena que necessita uno de los outros para que tudo salga bem, transformando todos em uno, como uma cadena para que a cirurgia seja todo um êxito. E aí entendi o porquê e para que de tantas coisas. Já havia entendido, não? Pero eu pongo aqui porque eu vejo muito importante essas descalificações de uns para os demais, não? Que um se crê melhor que o outro, porque tem estudo, porque tem canudo, porque tem isso, porque tem o outro. Não, e todos somos iguais, porque quando morrimos, todos vamos para o mesmo sítio. Quando nos enfermamos, enfermamos igual. Não há enfermidade para rico ou enfermidade para pobres. Se tem que contagiar, se contagiam todos, como demonstrou a pandemia do Covid. É como dijera que nada pode seguir solito. Todos somos um conjunto de DNA,
molécula do interior das células. Esta parte me encanta. Que contém as informações genéticas responsáveis pelo desenvolvimento e o funcionamento do organismo. Estas moléculas são o meio de transmissão da informação genética de uma geração à seguinte. Imagina-te tu a importância de uma cadena de DNA. Eu tenho que mirar porque, claro, em Brasil é ADN, aqui é DNA. E eu havia posto no livro ADN, miro, não existe. E há coisas, não, como HIV, aqui é, não sei. Em Brasil é HIV, aqui não me acordo. E então, aqui vão as explicações que ele me concedeu acerca do perdão e também de não juzgar a nada ni nadie. Não hablo solo de minha família carnal, pero minha compreensão de agora me hace saber que somos o universo mesmo. Como les dije antes, puedo não curar, não curar não, sempre me equivoco, um modo assertivo. Puedo não, aqui eu quero ensinar o caminho, não? Porque só se cura aqueles que querem curar-se. Estes são meus argumentos para que cada um de nós outros pueda superar todo lo sucedido. Antes hablava del perdão e agora incorporo também a ser juízos. Los primeiros eram palavras vazias. Lo hacía porque en las escrituras se lo decían, pero justo ayer recebi este regalo por la noche, quando terminei meu capítulo anterior. Me ocorreu algo insólito que vou a relatar a continuação. Estes sentimentos agora são verdadeiros. Cada um de nós outros estávamos assolados por seu próprio dolor, e por ele alguns deixaram de mirar hacia um lado, não porque quiseram hacerlo, senão porque em estes momentos foi a ferramenta utilizada por alguém que sofria muito. Todos sofríamos, acorda, não? Hannah já havia perdido seu padre, pero aún tinha sua madre para cuidar de los 7. Pero quando perdeu a sua madre, se perguntou a si mesma que ia fazer com os mais pequenos, como ia fazer cargo de tantos irmãos se solo era sua irmã. E este dolor tão grande se hace mais pequeno se tu puedes pensar que eles não estão relacionados, pois é muito difícil compreender que antes tinha alguém que se hacía cargo de todo e que hoje já não está. E ter que responsabilizar-se com sua idade de algo que não te corresponde, quando solo é sua irmã. É aí quando o cérebro utiliza um mecanismo de defesa para aliviar seu grande dolor e que não te hundas por esta imensa tristeza e a preocupação de tantas responsabilidades. Então, por isso, cada um de nós outros tivemos que tomar esta decisão. Não sei se foi acertada, melhor, pior, ou se tendremos que fazer diferente, não sei. Pero a proteção de Deus nunca saiu de nosso lado. Apesar de que não teníamos nadie cerca de nós outros, não? Pero a proteção de Deus foi ele fundamental. E escrevendo ayer, não, que estava escrevendo o livro Sargento Marina, me quedei pensando, será que alguns de nós outros, se houvéssemos criado com algum de nossos tios, seríamos e teríamos conseguido o que conseguimos solos? Então, imaginei muitas coisas, não? Será que seríamos humilhados? Alguns de nós outros, não? Então, agradeci a Deus porque nos quedamos solos. Agradeci imensamente a Deus. E sigo. Para proteger-se deste acontecimento, te aíslas del resto, não porque queiras, senão como um modo de proteção para tu bem-estar, segurança, estabilidade, e naquele momento borra os excessos,
todos os seus irmãos eram excessos. Cada um de nós outros éramos excessos em cada vida de cada um, não? Borra os excessos de tu mente para que puedas seguir com tu vida. Imagina este exemplo que te vou a dar. Esta persona solo tinha um solo paraguas, muito pequeno, que la cobrira solo a ella, para proteger-se de la lluvia, e não tivera uno mais grande, para correr a outros. Que haria? Não puedes fazer muito. Por isso, se individualiza e atua deste modo, como uma forma de proteção. É melhor pensar assim. Agora estou sola, solita no mundo. Outra vez perdi a mi padre, agora mi madre. Que vou a fazer? Como vou a seguir adelante com mis sonhos? Devo desistir? Luego te contestas a ti mesma. Não puedo parar. Tenho que seguir adelante. E ao sentir-se sola, te hace muito mais fácil suportar este dolor quando pensas individualmente. Este foi o motivo de la despreocupação, como assim muitos lá lhe amavam. Não lo hiciste por maldade ou por hacer dano a los demás, senão para poder sobreviver a la soledad de aquela situação tão abrumadora que sobrepassava todos os limites imagináveis. Deste modo, o dolor se queda muito mais pequeno e uno pode ser capaz de suportar estes sucessos inesperados. Volviendo ao exemplo del paraguas, si llueve un montón y esta persona solo tiene un paraguas y lo necesita para llegar a casa sin mojarse, ¿qué haría? Por más que rebusques en su cerebro, él le dirá que solo tienes una cosa que hacer. No puedes detenerse. Ahora, sigues adelante antes de que te morres toda. Foi sua única alternativa para avançar e conquistar seus objetivos. Agora, se pensara que tendo um solo paraguas tão pequeno e que solo cobriera uma persona e tivera que compartilhá-lo com outra persona ou outras até chegar a seu destino, realizar seus sonhos, lograr sua meta e alcançar seus objetivos, tardaria muito mais tempo, em dias de pouca lluvia, e em aqueles dias em que tienes que desviar-se de los charcos de águas que se formam por las lluvias densas, que puedes fazer estando acompanhada? Ou la outra persona queda morrada, ou tu te morras também, ou se morram ambas, e tardaria mais aún. E o cérebro suele apartar de seu lado situações dificultosas, complicadas, que te abrumam ou que te conlleva grande responsabilidade. Então, para que não se rendera, impedindo de que lograr as tuas metas, e perdesse suas ilusões, cambiasse de profissão, o cérebro ativa seu mecanismo de defesa hasta que deje de pensar em lo que poderias passar com outras pessoas, sem paraguas em dias de tormentas. O cérebro só pensa em proteger a seu dueño em situações que lhe podem causar algum dano. Puede que se houvera compartido el paraguas com outros por não deixar cair a los demás, caiera usted. E la mente, com sua ajuda, bloqueia sempre os excessos de carga que não pode suportar, impedindo que passes por momentos que generam desconforto, desconsuelo, ou seja, tudo lo que te pode produzir estresse. Hermanos, que todos podamos compreender que não foi fácil deixar de mirar hacia los lados. Não foi por huir, egoísmo. Só desejávamos sobreviver, estando protegidos. Se reflexionamos o lado positivo de todo, pois sempre lo hay, puede que si lo hubieran hecho,
não estiveram mais a um com os outros. Gracias, hermanos, por não mirar hacia o lado. Los que sim lo hicieron, pouco ou muito, possuíam um paraguas mais resistente. E mesmo sendo resistente, os que hicieron se hundiram, como eu e alguma de mis hermanos. E quase não lo puedo contar, não? E seguindo com a conclusão, sei que ninguno desejava deshacer-se uno de los outros, só queriam que o dolor disminuyera e se hiciera cada vez mais pequeno, mais e mais, até que desaparecera por completo e volveram a sentir-se protegidos e seguros. Quando nos mostramos frios e duros, não queríamos demonstrar o dolor de cada uma de nossas cargas, para que os que intentavam seguir adelante como puderam, também tiveram que carregar uno com as cargas de los outros. Sei que todos aqueles que miraram em conjunto quase não puderam contar nossa trágica e muitas vezes lindas histórias, pois ter solo um parágua e desejar proteger a muitos é como um dicho espanhol que disse: llover sobre mojado. Como todos podíamos suportar isto, tão solos. Em la atualidade, descrevo a todos como na cebolha, que em vuestros interiores esconde um amor intacto, uno por los outros. Solo tienen que descobrir um modo de pelar esta cebolha, los unos a los outros, e lograr llegar a vuestros corazones. Eu já não estou cerca de vosotros, já não puedo hacer isto, pero entre vosotros sim lo pueden hacer. Basta desejar, basta querer. El mal del ser humano es que siempre deja para la última hora, cuando está a puertas de la muerte, al borde de la muerte, se arrepende de todo lo que no ha hecho, de todo lo que no ha podido hacer. Hay tempo, aún hay vida. Este foi um dos motivos que saí de Brasil. Minha mente todos os dias gritava: mata-te, 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 e tuve que sair. Agora, que conosco o dolor de cada um por separado, sei que há pessoas que ao encontrar um puerto seguro não desejam navegar mais por mares revoltos, aunque seja para a cura de vuestras almas. Eu digo aqui que hoje em dia não, todos estão bem e se creem seguros. Pero é uma falsa segurança, porque o passado retorna cada dia, não? Um passado que intenta ocultar bajo a alfombra, ele retorna, ele vuelve, não, à la vida, não? E ali está gritando porque há algo que necessita ser curado. Las que como Elizabeth, Sara, que compartilharam o paraguas um pouquito mais grande de los que tinham sus outros hermanos, suportaram em conjunto el dolor. Que agotador, por eles se hicieron una. E la que mais preocupou em cobrir la outra, tardaria muito tempo para conseguir lograr a realizar seus sonhos. Pensa bem nisto, não? Toda a gente que condena o outro irmão, esta não quer nada. Pero o que ela ha tenido que suportar para proteger o mais pequeno? Porque dentro dele há tantas coisas não resoltas. Compreendamos-nos. Pongamos em los zapatos de los demás. Ahora perdem a su padre, queda su madre, com paraguas de 8 plazas. Ambas se sentem seguras. Muere su madre, outra vez soledad. Viene su tia. Não, e seguia com paraguas de 8. El paraguas de 8 plazas. Vuelve a sentir-se segura. Su tia se olvida e leva el paraguas com ela, não? Que se muere também mi tia.
E, por fim, eu já desejava que nada viniera, porque era como se atrajéramos la mala suerte. Su tía se olvida y leva el paraguas con ella, ya que ellos ahora necesitavam de 7 plazas. E como Nádia, não, porque nos quedamos los 7, não hacía falta mais paraguas de 8. Pero el paraguas nem se quedou el de 8 nem el de 7. Nos quedamos desprotegidas. E cada de nós outros tivemos que buscar el paraguas mais adequado. E como nada lo podia encontrar, cada foi buscando lo que mais lhe convenia, em naquele momento de suas vidas, para poder sentir-se seguro e protegido outra vez. Não sei se alguno de los que se quedaram para trás buscaram paraguas de 7 plazas, e eu, Cecília, sim lo busquei, para não ter que carregar com tremenda responsabilidade. E durante o tempo que carreguei, me hundi. Por isso intentei muitas vezes depressões, huidas, não? Porque é muito duro ter que proteger quando tu eres apenas uma ninha. Porque não me correspondia, não era minha responsabilidade, pero como hermana, não? Por isso agradeço cada que tomou a decisão de não mirar hacia um lado. Os que lo hicieron se quedaram atormentados, fizeram coisas que não me correspondem, não? Pero ambas hermanas mais pequenas solo entendiam que devia haver em algum lugar de la casa paraguas de 7 plazas, para não perder também a los hermanos, porque já haviam perdido a seus padres, entende? E esta situação las estancou em mundo sombrio, lleno de vazio, soledad, aflição e muita angústia, e dolor abrumador, pois não entendiam por que, tendo seus irmãos também paraguas não veniam a protegê-las. E por que só venia Cecília? Suas mentes infantis não las deixavam compreender. Ela não se atreviam a acercar, pois seu paraguas las havia estancado. Lo que não sabiam é que cada possuía distintos tipos de qualidades que iam de acordo com o ânimo de quem los possuía e uma peculiaridade determinada por seu Criador, que consistia que quanto mais cerca del paraguas, mais protegido, amados, confiados estariam, e outros buenos sentimentos sentiriam, pero com la condição de seguir a este estado de ânimo. Pero quanto mais se apartassem dele por seu livre-arbítrio, tristezas, estas peculiaridades iam desaparecendo, até não quedar nada, coisa que sucedia com todos. Por isso eu explico aqui que a história do Paraguas vai mais adiante, não? Se vocês quiserem saber mais a história, está em Luz Interior Resiliência. Eu explico por que os padres devem proteger seus filhos como se foram paraguas, porque o paraguas não. Eu utilizei esse método porque serve para proteger-nos, não, das tempestades, não? E eu não vi outro método mais plausível, não, para explicar. E, bueno, essa é uma parte da história do livro, não? E aqui vai a explicação se estende mais, porque alguns dos irmãos perguntam por que minha mamãe era assim, por que meu papai era assim, por que meus tios não fizeram isto, não fizeram o outro. Está tudo explicado neste livro, não? E espero que entendam e que, se não conseguir curar, indicar o caminho, não?
para mi familia, pero que mi familia es el mundo, es una cadena de DNA, não, el mundo é toda minha família. Então, assim que eu espero que llegue ao maior número de gente, como os dije, deixei o livro durante mais de 33 dias por um valor que só pagava como se diz, lá, o trabalho de Amazon, não? Para que pudesse chegar ao maior número de gente. Meu intuito não era enriquecer, claro que é muito bueno ter dinheiro, não? Não lo vou a enganar, pero não sei como explicar, é como se eu tivesse, não, creio não, encontrei meu propósito de vida, não? Então, é a largo prazo. Eu creio que a minha satisfação tem que ser muito grande, não? Quando, imagínate tu, um dia alguém me encontra por las calles e diz, oh, Cecília, ou que não me conozca, não, de nada, e diga, oh, Cecília, quando leí tu livro, eu estava a bordo do suicídio e me detuve porque empecé a ler as primeiras linhas de tu vida e me ha dado uma força que tu não pode imaginar. Então, para mim, isto era o importante. Por isso, durante muito tempo, minhas obras estavam a um preço que eu não ganhei nada. E um que estava menos de 4 euros, não? E, bueno, esta era a minha intenção, curar almas. Eu espero que este livro pueda llegar a corações de muita gente e curar as almas, não? Curar não, el camino. Um besito, adiós, hasta el próximo vídeo, porque aún falta contar outros capítulos, uma partita pequena. O livro está em Amazon.com, com o nome de mi hijo, Rani Neves Arcoverde. Também encontrará em minha página, Cecília da Vitória Neves.